Queridos, nós estamos na série Deus Procura, o que Deus procura, e hoje nós vamos continuar essa série. Na verdade, nós já vamos encerrar essa série, né? Mas sempre nós vamos falar sobre aquilo que Deus espera, sobre aquilo que é o anseio do coração de Deus. Nós vamos continuar falando sobre isso hoje. Mas ainda antes de entrar na palavra, não sei se você sabe, mas nós estamos no mês da Reforma Protestante. A Reforma aconteceu 500 e poucos anos atrás, que veio para restaurar fundamentos, verdades essenciais do Evangelho, que estavam se perdendo naquela ocasião. E se você é um cristão, você deve procurar saber sobre esse assunto. Pesquisa lá no Google, Reforma Protestante, você vai saber dessa história e tudo, porque é muito importante para nós, para a nossa identidade como cristãos evangélicos, a gente entender verdades daquilo que foi a história do cristianismo. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, Efésios 2:19, será o nosso primeiro texto aqui de hoje. Efésios 2:19. Quem achou, diga amém. Vai estar aqui na tela também. Diz assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, nessa manhã nós apresentamos nosso coração ao Senhor mais uma vez e te pedimos, nos leva a um lugar de entendimento do teu coração, do teu caráter, o caráter de um Deus que é um pai de amor, que nos adotou como filhos, que nos adotou como sua família. Imprima em nós o teu coração e a tua verdade. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, desde a criação, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito eterno. Eu queria que você anotasse aquilo que nós vamos aprender aqui hoje. Eu creio que serão revelações que mudarão a maneira pela qual nós nos relacionamos com Deus. Então, qual é o propósito eterno de Deus? O propósito eterno de Deus sempre foi ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E o tema da mensagem de hoje é: Deus procura uma família. Uma família. E de acordo com Gênesis 1, 26 a 28, nós entendemos, você conhece a história, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, para que expressasse a sua glória, governasse toda a criação, implantando e expandindo o reino sobre a face da terra. E você conhece a história, o homem falhou, mas Deus não desistiu de ter uma família. Nosso texto básico que nós lemos, Efésios 2:19, Paulo afirma categoricamente: vocês não são mais estrangeiros, vocês são da família de Deus. Em Romanos 8:29, o mesmo apóstolo Paulo escreve aos romanos, ele diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus tem uma família na terra. Amém, queridos? Jesus veio ao mundo como unigênito para se tornar o primogênito entre muitos irmãos. E nós podemos nos perguntar: e quem é a família de Deus? Como eu posso fazer parte da família de Deus? João 1:12. O William leu esse texto domingo passado, ele pregou sobre isso. De certa forma, hoje será uma continuação da mensagem. João 1:12. Mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, se você já recebeu Jesus como Senhor, se você nasceu de novo, você é filho de Deus, você é da família de Deus. Amém? Essa pessoa que está do seu lado, aí nesse momento, é seu irmão, sua irmã. Amém? A expressão favorita de Paulo para descrever os crentes é irmãos. Ele usou esse título pelo menos 60 vezes em suas cartas. Então Paulo entendia a igreja local como uma família. Cada membro nasce de novo pelo Espírito e se torna participante da família e coparticipante da natureza de Deus. Sabe, queridos, nenhuma família é perfeita. Nenhuma família é perfeita, mas é tão melhor estar conectado a uma família do que não estar. Fazer parte, ser cuidado, cuidar, ser amado, amar, crescer. Da mesma forma, os filhos de Deus precisam de uma família espiritual para crescer, ser parecido com Jesus, amar o Pai, participar dos negócios do Pai, como foi falado aqui domingo passado. Queridos, nós oramos e esperamos pelo avivamento, um grande mover sobre a terra. O avivamento virá quando nós entendermos que nós somos a família de Deus na terra. Toda a terra será cheia da glória do Senhor, através da família de Deus. Sabe, antes de nós sermos ministros, nós somos filhos e filhas de Deus. Existem pessoas que não fluem no ministério, porque não aprenderam a ser filhos. Quando eu compreendo que eu sou da família de Deus, eu sinto parte, eu me incluo, eu me envolvo, porque eu sou herdeiro. Amém? O William falou sobre isso aqui domingo passado, estou só relembrando. O que significa ser membro da família de Deus? Essa pergunta é importante, mas antes de responder, antes de continuar, eu quero falar de uma coisa que tem crescido no mundo de forma assustadora. A solidão já é considerada epidemia no mundo. Em algumas partes do mundo, isso não é novidade também, já falei sobre isso aqui. As pessoas já estão pagando para terem amigos, simplesmente para fazerem um passeio juntos, para se reunirem, para terem um abraço, atenção, para rir das suas piadas, para serem aceitas. Pessoas que não conheceram a verdade de um Deus que é pai de família. Queridos, isso é uma realidade. Uma outra coisa que já existe, tende a crescer, são os robôs sociais, para fazer companhia, na tentativa de aliviar a solidão das pessoas. Recentemente, saiu uma história do Huggy Wuggy. Quem já ouviu essa história? O boneco do abraço. Hug significa abraço. E há relatos de crianças que morreram abraçadas com esse boneco, porque é uma estratégia do diabo para usar a solidão, para poder atacar as crianças. A solidão é um problema sério, mas Deus tem a resposta. E a resposta está no Salmo 68, a parte A. Salmo 68, versículo 6, a parte A do versículo. Diz assim: Deus faz com que o solitário viva em família. Queridos, a tecnologia isola as pessoas. O mundo investe milhões em tecnologia para colocar as pessoas diante de uma tela. A última novidade é o metaverso, Realidade virtual. Hoje tem até igreja no metaverso. Queridos, nós precisamos ficar atentos. A árvore do mundo, como eu falei aqui no início.
ao padrão do mundo e nós escolhermos a árvore de Deus, o padrão de Deus. Eu quero trazer aqui algumas considerações sobre o que é ser família. Primeira coisa, família é sentar-se à mesa. Eu tenho uma mensagem que eu já preguei aqui, que fala sobre a importância da mesa. Só falo somente sobre isso. Sobre você sentar-se à mesa, conversar, olhar nos olhos, servir, interagir. E na correria, nós acabamos almoçando, cada um num canto. Isso quando não é em frente à TV, ou olhando no celular. Mas nós precisamos, queridos, sabe, pelo menos uma das refeições do dia, sentar em família. Ser família é sentar-se à mesa. Amém? E quando se fala da família espiritual, o princípio é o mesmo. Tem uma frase que eu ouvi que eu achei tremenda. O evangelho não se trata de tronos, mas de mesa. Amém? Ser família é comer juntos, o alimento físico e espiritual. Eu gosto muito da célula, porque nós podemos estar juntos, orar juntos, servir juntos, sonhar juntos, comer juntos. Outra coisa que eu tenho aprendido sobre família: família não se resume a eventos. Família não se resume a aniversários, formaturas, fotografar a apresentação do filho. Família é mais do que eventos. Família é pertencer, família é se importar, família é servir. Da mesma forma, se a nossa compreensão de igreja é apenas assistir culto, entregar uma oferta, até mesmo frequentar a célula, ou uma reunião de oração, tudo isso é bênção, mas ser igreja é mais do que isso, é mais do que um compromisso social. Ser igreja é pertencer, ser igreja é se importar, ser igreja é servir. Domingo passado, o William falou bastante aqui sobre a responsabilidade dos filhos. Hoje, o enfoque será mais nos privilégios de fazer parte da família de Deus. Quais são os benefícios, privilégios? Sabe, no momento em que nós nascemos de novo, espiritualmente, na família de Deus, nós recebemos alguns presentes tremendos. O nome da família, a aparência da família, a linguagem da família, os privilégios da família, o acesso à intimidade da família, a herança da família. O primeiro ponto que eu quero destacar de benefícios que nós recebemos ao fazer parte da família de Deus são os relacionamentos saudáveis. Quando nós falamos que somos a família de Deus, era para ser algo muito simples, esta verdade, esta revelação. Família fala de valores, de princípios, de padrões do céu, que podemos viver como uma família espiritual. Mais uma vez, nenhuma família é perfeita, mas nós temos um Pai que é perfeito. Amém? Nós temos a palavra que nos transforma. E além disso, nós temos relacionamentos que são cura para as nossas vidas. Amém, queridos? Provérbios 27, 17 fala assim: como o ferro afia o ferro, assim é o homem e o seu amigo. Nós precisamos entender, queridos, que o nosso crescimento passa pelo outro. A minha edificação passa pelo meu irmão. Como eu aprendo através dos meus irmãos. Como eu aprendo com meu filho. Como eu aprendo com os meus discípulos. Como eu aprendo com cada um aqui. Esses dias eu tive uma conversa com o Levi aqui, uma conversa tensa nós dois, mas como eu aprendi com o Levi. Como eu aprendo com cada pessoa. Sabe, queridos, em certo sentido, Deus, Ele está no outro.
eu não posso ser igreja sozinho. O Evangelho tem a ver com nós sermos a família de Deus. É fácil ser santo sozinho. Mas quando convivemos com pessoas imperfeitas, pode ser dolorido, porém necessário. Quer ver uma coisa importante? Casamento. Casamento é o lugar onde nós mais crescemos. Que é uma convivência que precisa dar certo. Eu me esforço, o outro se esforça. Relacionamentos, precisamos crescer nesta área. Eu falei anteriormente sobre mesa. Não se trata de outra coisa a não ser estarmos juntos, aprendendo, crescendo juntos, em nome de Jesus. Então, relacionamentos. Isso é tão importante dentro de um contexto de uma família, porque nós estamos sendo lapidados, como o ferro afia o ferro. Assim é o homem e seu amigo. Outro benefício da família de Deus, um ambiente de amor. Queridos, essa mensagem, primeiramente, é para mim. Como eu preciso crescer em amor. Como nós precisamos crescer em amor. Jesus resumiu a lei em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. 1 Coríntios 12:31, ele diz, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz: entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. O que é esse caminho sobremodo excelente? Ele fala, olha, procure os melhores dons, isso é ótimo. Mas existe um caminho que é mais excelente ainda. Eu li o final, 1 Coríntios 12. Paulo fala sobre isso. Olha, procure os dons. Amém. Mas tem um caminho mais excelente. 1 Coríntios 13. O capítulo do amor. O amor é paciente. O amor é bondoso. Paulo está falando, olha, os dons são importantes, são bênção. Mas existe algo que é tão poderoso. Você pode dizer, mas eu não consigo. Queridos, na nossa força nós não conseguimos. Mas a palavra diz que Deus é amor. E Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Amém? Por isso nós conseguimos sim fluir em amor uns para com os outros. 1 João 13:35. 1 João 13:35 fala assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém? O próximo benefício, acolhimento. O Evangelho se trata de filhos voltando para o Pai. Isso é a igreja. Isso é a igreja. E eu e você vamos ajudar a trazer essas pessoas e acolher essas pessoas. Falei aqui sobre solidão. Talvez existam pessoas dentro da igreja se sentindo sozinhas. Já viu a história da dracma perdida? A moeda que se perdeu dentro de casa. Uma família onde isso acontece precisa de atenção. Por que nós temos as células? Por que nós temos as reuniões? Para nós praticarmos uns aos outros, sermos família, acolher. Nós muitas vezes focamos bastante no poder e não está errado, mas precisamos olhar mais para a hospitalidade. Deus
é um Criador poderoso, mas também um Pai amoroso. Amém? Se você se sente sozinho, não desista, não pare de congregar, procure alguém, não desista da família. Amém, queridos? Uma outra coisa importante, o caminho do amor, que eu não falei antes, o caminho do amor é pavimentado pelo perdão. Não existe igreja saudável sem que haja um ambiente de perdão. Amém? Um casamento saudável é onde vigora o perdão. Uma igreja saudável, um relacionamento saudável, deve vigorar o perdão. Tem uma frase que diz que o membro da família é aquele que é perdoado e vive perdoando. Você recebe essa palavra? Acredite na família. Acredite na igreja, que ainda é o lugar mais seguro da terra. Amém, queridos? Um outro benefício da família de Deus, proteção. Família é lugar seguro. Família é onde existem pessoas que se importam com você, que oram por você, que protegem a sua vida. O apóstolo Paulo, mesmo distante dos irmãos, ou até mesmo preso, ele não desistia de sempre colocar a família em oração. Efésios 3, 14, 15. Ele diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome da família, tanto no céu como sobre a terra. Talvez você não tenha uma boa referência de família, mas é um fato, queridos, que a família é um caminho antigo de proteção para as nossas vidas. A igreja é o plano de Deus para o mundo. Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é indestrutível e existirá eternamente. Eternamente. Nós estamos diante de um momento político que muitas vezes muitas pessoas se preocupam, né? Quem vai ser eleito, quem não vai. Queridos, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém? A igreja é a arca dos dias de hoje. E se eu pular da arca, eu vou ter problemas. Aliás, cada um de nós somos parte do fundamento dessa arca, de proteger uns aos outros. Amém, queridos? Próximo benefício, um ambiente de conselho. Família é o lugar onde nós buscamos conselho com os mais experientes. Nós aprendemos juntos. Provérbios 11, 14 fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. Na família, você pode ser você mesmo, sem máscaras. Nós precisamos, como família, proporcionar um ambiente de segurança e confiança para aconselhamento, para confissão de pecados. Amém? Mais uma vez, não dá para ser igreja sozinho. Eu preciso buscar referências. Eu preciso buscar referência em alguém. O apóstolo Paulo instrui o seu jovem discípulo Timóteo: olha, trate as mulheres mais velhas como mães, as mais jovens como irmãs, os homens mais velhos como pais e os jovens como irmãos. Isso é tremendo, queridos. É a palavra de Deus que nos instrui de maneira tão poderosa. Próximo benefício: igreja / família, lugar de unidade. Você sabe, a oração de Jesus, que ainda não foi respondida. Existe alguma oração de Jesus que não foi respondida? Está lá em João 17. Queridos, para Jesus expulsar um demônio era a coisa mais fácil do mundo.
Agora tem uma coisa, que ele precisou orar 3 vezes aqui em João 17. Eu vou ler o versículo 21, João 17, 21. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo vai crer quando nós formos um. O mundo vai crer quando entendermos que a família não é um lugar para frequentar, mas uma família para pertencer. Amém? Família não é um lugar para frequentar, mas uma família para pertencer. Amém, queridos? Eu quero agora entrar numa pergunta assim um pouco polêmica, né? Qual é mais importante, a família biológica ou a família espiritual? É uma pergunta até assim complicada da gente fazer, mas nós precisamos ter entendimento. As nossas famílias na terra são maravilhosas, são presentes de Deus. Nós estamos aqui porque nós temos uma família biológica. Mas a família biológica, queridos, ela é temporária e frágil, que pode ser rompida pelo abandono, pelo divórcio, pela distância, pela velhice ou pela morte. Mas a família espiritual é eterna. Nós vamos passar a eternidade juntos. Amém? Você crê assim também? Deus procura uma família, queridos. E você é chamado não somente para crer, mas para participar. O Jardim do Éden era um lugar perfeito. Um lugar perfeito. Deus colocou o homem. E mesmo aquele sendo um lugar perfeito, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Nós fomos criados para viver em comunidade, moldados para o companheirismo e formados para uma família. Nenhum de nós pode cumprir o propósito de Deus sem ajuda. Seguir a Cristo inclui fazer parte da família. A Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros, formando um corpo. C.S. Lewis, que é um autor muito conhecido, que escreveu as Crônicas de Nárnia, ele afirma que a palavra membro é de origem cristã. A palavra membro, que hoje utiliza para outros contextos, ela veio da Bíblia. E essa palavra foi esvaziada, né, do conceito original. Hoje, as lojas oferecem desconto para membros. Clubes possuem membros. Ser membro não é adicionar o seu nome na lista. Ser membro é estar ligado no corpo, recebendo a vida de Deus. Ser membro é estar conectado na família de Deus. Amém, queridos? E para encerrar, você pode já se colocar de pé. Eu quero pregar mais ainda sobre unidade aqui na igreja. Eu tenho um livro, que eu já comprei esse livro, mas não li ainda, e fala muito sobre unidade, sobre comunhão. E nesse livro, o autor, ele fala uma coisa muito séria, sabe, queridos? Uma coisa muito séria sobre unidade ou sobre a falta de unidade. Ele diz o seguinte, mais ou menos assim, depois eu vou pregar sobre isso ainda aqui, sobre unidade, sobre comunhão. Ele fala, se 2 cristãos, entre aspas, não têm unidade um com o outro, preste muita atenção nisso, queridos. Se eu não tenho unidade com o Mauro, um de nós não tem o Espírito Santo. Isso é muito sério, queridos. Isso é muito sério. Por isso, se nós
neste momento, nós temos algum problema de unidade, de relacionamento com algum irmão, eu vou sair daqui hoje, sabe, com um alvo. Eu tenho o Espírito Santo. Meu irmão também tem o Espírito Santo de Deus. E eu preciso, sabe, zelar pela unidade do corpo. Eu preciso lutar pela unidade da família de Deus que nós somos. Nós somos imperfeitos, mas nós temos um Pai que é perfeito. Nós servimos a um Deus que é amor. Nós fazemos parte da família de Deus. E nessa manhã nós vamos refletir sobre essa mensagem, que o Senhor, Ele está em busca de uma família. E nós aprendemos que nós já somos essa família. O propósito eterno de Deus sempre foi ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Todos que nasceram de novo são membros dessa família. A igreja local é a nossa representação de família de Deus. Amém, queridos? Se você se sente parte, você se sente como um membro dessa família? Amém? Glória a Deus. Pai, nós te louvamos nessa manhã, porque nós reconhecemos que somos teus filhos, que nós somos a sua família na terra, e queremos corresponder com o coração do Pai. Precisamos e devemos e queremos entender os nossos privilégios, as nossas responsabilidades como membros da família de Deus. Que nós possamos nos dispor a sentar à mesa, a nos envolver em relacionamentos que são cura para nós. Que nós possamos entender e compreender que nós estamos num ambiente de amor, de acolhimento, de proteção, de conselho, de unidade e de perdão. Que possamos buscar, que possamos, Senhor, lutar pela unidade do corpo. Que possamos nos esforçar como membros da família de Deus. Que possamos compreender que o membro da família é aquele que foi perdoado e vive perdoando. Que não haja entre nós divisões, que não haja entre nós facções, Pai, mas que haja entre nós o espírito de comunhão, o espírito de unidade em nome de Jesus, porque nós somos a tua família. Nós servimos e relacionamos com um Deus que é Pai. Por isso, nessa manhã, fala em cada coração sobre esse assunto, Pai, que nós possamos investir na família, que nós possamos gastar tempo uns com os outros, que nós possamos nos importar uns com os outros, que possamos receber o cuidado, mas possamos nos dispor a cuidar também. Em nome de Jesus, que como filhos, nós possamos corresponder ao coração do Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor. Te amamos, Jesus. Estenda as mãos para cá, quero abençoar a sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos.